Agora veja essa história. Um homem é preso suspeito de roubo e de extorsão. E 3 pessoas que mantinham contato com ele por meio das redes sociais também foram presas e condenadas por esse mesmo crime. Bom, a principal prova contra esses 3 amigos foi o reconhecimento das vítimas. Você sabe que no Brasil, sozinho, o reconhecimento facial costuma ser um problema. As famílias deles garantem que os 3 não têm nada a ver com a história, que são trabalhadores. Um roubo seguido de extorsão. 4 homens procurados e uma foto postada em uma rede social foi usada para que as vítimas fizessem o reconhecimento dos criminosos. Hoje, a legislação processual penal não permite reconhecimento fotográfico. Em depoimento à polícia, as vítimas disseram que foram abordadas quando estavam dentro de uma caminhonete e levadas para um cativeiro. Os criminosos tentaram fazer transferências bancárias via Pix, mas não conseguiram. Decidiram, então, roubar o celular de uma delas, o carro e libertar as vítimas. 2 dias depois, o homem que teve o celular roubado conseguiu rastrear o aparelho. O telefone estava em um bar chamado Chapéu de Couro, em Itaquaquecetuba, cidade da região metropolitana de São Paulo. Ele foi ao local, disse ter visto os 4 assaltantes e chamou a polícia. Os militares conseguiram abordar um deles, Bruno Barbosa. Os outros suspeitos fugiram. Bruno Barbosa era procurado pela polícia em outro processo, mas negou participação no roubo e extorsão. Só que foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas. Aí começa todo o imbróglio jurídico. Os investigadores vasculharam a rede social de Bruno Barbosa e encontraram a foto dele com Jefferson e Bruno Araújo. A foto foi mostrada para as vítimas, que afirmaram que os 2 rapazes também participaram do crime. Foi a única evidência que serviu como prova para o delegado Carlos Eduardo Chispim, do 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba, indiciá-los e pedir a prisão deles. Paulo Santos Souza Júnior não estava na mesma foto, mas era amigo de Jefferson e Bruno Araújo e foi reconhecido pelas vítimas também por foto de rede social. Uns 5 ou 6 policiais mais ou menos, eu não me recordo direito. Aí eles puxaram meu marido da cama, né, falando que era ele. E ali a gente sem entender nada, né, o que estava acontecendo ali no momento. Bruno Barbosa foi preso no bar em abril do ano passado. Paulo Santos Souza Júnior, Bruno Araújo Batista de Lima e Jefferson da Silva Soares foram presos um mês depois. Todos acusados de roubo e extorsão. Quando você busca o autor de um crime numa rede social de um outro suspeito ou de alguém que foi preso na região, o que você está fazendo? Você não está investigando. Você está punindo um grupo de pessoas, você está expondo à punição um grupo de pessoas que se relacionam com aquela pessoa que foi presa. O promotor Gustavo dos Santos Montanino denunciou os suspeitos porque as vítimas reconheceram os homens e especificaram a ação de cada um deles durante o crime. Em fevereiro deste ano, o juiz Sérgio Sedano, da 2ª Vara Criminal de Itaquaquecetuba, condenou Bruno Barbosa a 29 anos de prisão porque era reincidente. Paulo, Jefferson e Bruno Araújo pegaram 19 anos de prisão. O problema é que Paulo, Jefferson e Bruno Araújo, assim como os familiares, amigos e colegas de trabalho, alegam que eles são inocentes. Eu fui olhar na folha de ponta e esse horário ele estava dentro da firma ainda trabalhando, que nesse dia ele saiu 8 e alguma coisa, se eu não me engano, do serviço. A esposa de Paulo disse que no dia do crime, o marido, que era pedreiro, estava em casa com a família e 2 dias depois estava trabalhando em uma obra e não no bar. Eles não têm nada, né? É só as vítimas falando que foi ele. A irmã de Jefferson afirmou que ele trabalhava em uma farmácia e no dia do assalto estava de atestado médico. O documento foi anexado ao processo. Ela ainda contou que no dia que os policiais foram fazer a abordagem dos suspeitos no bar, Jefferson estava trabalhando, como mostra a folha de ponto dele. Na delegacia diz que reconheceu todo mundo. Aí chega na hora da audiência, 2 das vítimas falam que não e a senhora fala que sim, sem sombra de dúvidas, né? E realmente não foi ele que fez, não foi ele que participou.
Bruno Barbosa é representado pela Defensoria Pública, que não respondeu aos nossos questionamentos. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que o juiz Sérgio Sedano não pode se manifestar em processo em andamento. O Ministério Público disse que a denúncia e a condenação estão amparadas em provas robustas e que o promotor Gustavo dos Santos Montanino não dá entrevista sobre o caso. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que o caso foi investigado pelo 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba e concluído em 9 de maio de 2022. O inquérito policial foi encaminhado ao fórum competente e os investigados foram denunciados e condenados pela Justiça. Paulo, Jefferson e Bruno Araújo cumprem a pena no presídio de São Vicente, no litoral de São Paulo, mas estão recorrendo da pena. Para o advogado criminal Hugo Leonardo, uma condenação ilegal. O reconhecimento não pode ser o único elemento para condenar. É isso, é técnico. Se fossem, eles teriam outros elementos. Não precisaria de uma prova ilegal para um decreto condenatório uma pena de 19 anos.